Bom, pessoal, hoje, depois de muito tempo, eu resolvi trazer uma aulinha de olho para vocês. Eu não vou negar que eu estava assistindo uma aula, que eu sempre gosto de assistir a aula de outras pessoas, né? E então, depois que eu vi a aula, eu disse: não, mas eu tenho que passar conhecimento um pouco do que eu sei também para quem quer aprender, né? E nunca se achando melhor do que ninguém, mas a gente sempre tem que achar que alguém sabe mais que a gente e tudo que a gente puder ir melhorando, a gente vai melhorando. E isso é um crescimento. Então eu sempre digo, que bom que tem quem pinte melhor, que eu aprenda. E é isso que eu quero que vocês façam. Quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta muito, a gente busca por outros professores, por outras coisas, e a gente vai mudando o jeitinho de pintar, né? Então, eu resolvi fazer o olho hoje dessa minha boneca, é uma baianinha, e eu pintei ela de siena natural, porque eu quero ela assim, moreninha. Eu escureci em volta aqui com o marrom, iluminei com um pouquinho de branco, iluminei um pouquinho a bochecha, botei o rosa aqui. O que eu tô vendo, em primeiro lugar, só para se aparecer barulho de cachorro, vocês já me conhecem, sabem que aqui o que mais tem é cachorro, né? Aí, o que eu quero dizer para vocês? Que eu vi e que eu quero é uma coisa que a pessoa se passa nisso, né? E então vocês sabem que eu pinto há quantos anos, né? E o que é importante? As pessoas não dão bola e é uma coisa tão simples que é isso aqui, ó. O que eu sempre ensino em aula é uma caixinha de leite que tu coloca ali a tua tinta e desse modo tu consegue controlar a quantidade de tinta que vai no teu pincel, né? Então, para ti que está começando, como é que tu vai definir a quantidade certa, né? Tá, mas então vamos começar no olho, que isso aí vocês vão ver. Aqui, ó, é o siena natural, eu tô usando, eu quero um olho castanho. Então, já passei o branquinho em volta. E vou cobrir o meu olhinho. Como em cima sempre é mais escuro, eu vou botar, talvez trema um pouco, eu tô sacudindo a mesa e o meu... Faz tanto tempo que eu não gravo que eu já perdi o jeito. Tô colocando um pouquinho de marrom, onde é mais em cima. Aqui vou lavar meu pincel porque eu quero um tom mais claro embaixo, sempre tem que ser mais claro. Aqui, ó, eu tenho o ocre ouro. Então, vou colocar um ocre ouro mais próximo, mais aqui embaixo. Não precisa ter excesso de tinta. O pessoal peca às vezes por excesso. Outra, eu já vou entrando uma cor na outra. Tá? Tu vê se tá cobrindo bem. Vamos continuar. Pode colocar um pouquinho de amarelo junto à retina. Botei na minha pranchetinha e vou colocar aqui assim. Meu pincel já tá bem velhinho, não é, nem vou estar falando pincel, nada disso. O que eu falo sempre é quantidade de tinta, tá? Agora, vou pegar mais um pouco de marrom. Vai nós de novo. Um pouquinho de sépia. Pode ser um terra queimada também, quem queira. Vou lavar meu pincel de novo. Mais ocre ouro. Tá. Aqui, vou tirar um pouquinho. Lavo o pincel.
Se eu não tô achando o meu... Vou botar um pouquinho de preto no meu marrom para fazer um marrom bem escuro, que agora eu não vou procurar. Então, vou misturar aqui na pranchetinha um pouquinho de preto com marrom, para fazer um tom um pouquinho mais escuro, como se fosse o terra queimada, para dar mais, escurecer mais ali em cima. Tá. Agora, a gente pega o preto. Lavo meu pincel, pouquinho de branco, para dar uma iluminada. Dou uma contornada com aquele marrom mais escuro. Vamos ver se eu acho um pincel mais estreitinho. Tá. Vou dar uma contornadinha no meu olho. Não importa se ali em cima a gente tira aquele excesso ali. Tá. De novo, vou botar mais um amarelinho aqui assim. Pegar um pouquinho de branco. Tá. Vamos fazer os cílios. Enquanto a tinta vai chupando um pouquinho, sempre o tecido vou pegar. O que eu gosto de fazer? Eu vi hoje uma pessoa pegar direto do pote, o meu aqui é um filete que eu tenho, 422 da Condor. Ele é bem comprido. Eu gosto muito deste tipo de filete. Aí, eu vou pegar um pouquinho do meu sépia e vou diluir um pouquinho dele. Eu vou molhar o pincel e vou dar uma diluidinha com o pincel úmido nele. Assim, ó, vou mostrar pra vocês o que eu fiz, ó. Botei o pincel úmido aqui, ó, e ele ficou mais líquido que este aqui, ó. Aí, o meu pincel já tá umedecido, que eu acabei de lavar ele. Eu venho com ele aqui na minha prancheta e vou fazer o contorno aqui dos cílios. Se cobrir um pouquinho, depois a gente retoca. Vai afinando mais para a parte de baixo. Aqui para cima pode ser mais grossinho. Tá. E sempre assim, ó. Esse aqui é o olho esquerdo. Então, os cílios, ó, vão para este lado. Hoje eu vi ao contrário, a pessoa fazia pro outro lado.
Então foi por causa disso, não vou mentir para vocês, que eu resolvi fazer esse vídeo, que eu fiquei tão atacada de ver aquilo ali, que eu disse que eu tinha que, hoje eu ia ensinar a fazer os cílios pro lado certo, tá? Ali eu já vou botar a sobrancelha dela. Tá, aqui a gente já terminou. Tinta bem diluída. Pronto, ali a gente já fez. Agora a gente volta pro olho, já deu uma secadinha. E vamos continuar no nosso olhinho. Tô usando um pouquinho de sépia. Aqui no branco, a gente coloca um pouquinho de... desculpa. Olha só, desastrado. Perdão. É que eu não tô mais acostumada mesmo. Achei que eu nem ia conseguir gravar. Botei um pouquinho de cinza lunar no pincel, tirei o excesso. Botei um pouquinho aqui assim. Boto o branco, um pouquinho de branco. Mais um branco aqui, ó, que já chupou, para dar uma luz. Aqui em cima, então, a gente coloca o brilho. Vamos dar uma luz aqui, ó. E aqui embaixo, ilumina, entra a luz ali, amplia a luminosidade aqui, ó. Como se fosse a luz entrando por uma janela. E aqui embaixo, vou contornar aqui nosso olhinho. Aqui eu vou dar mais uma escurecidinha aqui em cima. E tá pronto o nosso olhinho, tá? Se vocês verem que secar, que o tecido chupa, vocês podem retocar com pouca tinta no pincel, tá? E pronto, agora vou terminar ela. Espero que vocês aproveitem a dica e já consigam pintar outro olhinho, tá? Tudo de bom para vocês. Logo eu venho com outra dica para a gente continuar pintando, tirando o estresse, que a pintura é para a gente tirar o estresse, não para dar estresse, né? E já que a gente vai perder tempo pintando, vai pintar um tecido, vai fazer alguma coisa que seja bem bonita, né? Então, sempre se esforçando para ir melhorando cada dia mais. Foi um prazer e espero até breve. Bom, pessoal, hoje, depois de muito tempo, eu resolvi trazer uma aulinha de olho para vocês. Eu não vou negar que eu estava assistindo uma aula, que eu sempre gosto de assistir a aula de outras pessoas, né? E então, depois que eu vi a aula, eu disse, não, mas eu tenho que passar conhecimento um pouco do que eu sei também para quem quer aprender, né? E nunca se achando melhor do que ninguém, mas a gente sempre tem que achar que alguém sabe mais que a gente e tudo que a gente puder ir melhorando, a gente vai melhorando. E isso é um crescimento. Então, eu sempre digo, que bom que tem quem pinte melhor, que eu aprenda. E é isso que eu quero que vocês façam. Quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta muito,
a gente busca por outros professores, por outras coisas, e a gente vai mudando o jeitinho de pintar, né? Então, eu resolvi fazer o olho hoje dessa minha boneca, é uma baianinha, e eu pintei ela de siena natural, porque eu quero ela assim, moreninha. Eu escureci em volta aqui com o marrom, iluminei com um pouquinho de branco, iluminei um pouquinho a bochecha, botei o rosa aqui. O que que eu tô vendo, em primeiro lugar, só para se aparecer barulho de cachorro, vocês já me conhecem, sabem que aqui o que mais tem é cachorro, né? Aí, o que que eu quero dizer para vocês? Que eu vi e que eu quero é uma coisa que a pessoa se passa nisso, né? E então vocês sabem que eu pinto há quantos anos, né? E o que que é importante? As pessoas não dão bola e é uma coisa tão simples que é isso aqui, ó. O que eu sempre ensino em aula é uma caixinha de leite que tu coloca ali a tua tinta e desse modo tu consegue controlar a quantidade de tinta que vai no teu pincel, né? Então, para ti que está começando, como é que tu vai definir a quantidade certa, né? Tá, mas então vamos começar no olho, que isso aí vocês vão ver. Aqui, ó, é o siena natural, tô usando, eu quero um olho castanho. Então, já passei o branquinho em volta. E vou cobrir o meu olhinho. Como em cima sempre é mais escuro, eu vou botar, talvez trema um pouco, eu tô sacudindo a mesa e o meu... Faz tanto tempo que eu não gravo que eu já perdi o jeito. Tô colocando um pouquinho de marrom, onde é mais em cima. Aqui vou lavar meu pincel porque eu quero um tom mais claro embaixo, sempre tem que ser mais claro. Aqui, ó, eu tenho o ocre ouro. Então, vou colocar um ocre ouro mais próximo, mais aqui embaixo. Não precisa ter excesso de tinta. O pessoal peca às vezes por excesso. Outra, eu já vou entrando uma cor na outra. Tá? Tu vê se tá cobrindo bem. Vamos continuar. Pode colocar um pouquinho de amarelo junto à retina. Botei na minha pranchetinha e vou colocar aqui assim. Meu pincel já tá bem velhinho, não é, nem vou estar falando pincel, nada disso. O que eu falo sempre é quantidade de tinta, tá? Agora, vou pegar mais um pouco de marrom. Vai nós de novo. Um pouquinho de sépia. Pode ser um terra queimada também, quem queira. Vou lavar meu pincel de novo. Mais ocre ouro. Tá. Aqui, vou tirar um pouquinho. Lavo o pincel. Se eu não tô achando o meu... Vou botar um pouquinho de preto no meu marrom para fazer um marrom bem escuro, que agora eu não vou procurar. Então, vou misturar aqui na pranchetinha um pouquinho de preto com marrom, para fazer um tom um pouquinho mais escuro, como se fosse o terra queimada. Para dar mais... escurecer mais ali em cima. Tá. Agora, a gente pega o preto.
Lavo meu pincel, pouquinho de branco, para dar uma iluminada. Dou uma contornada com aquele marrom mais escuro. Vamos ver se eu acho um pincel mais estreitinho. Tá. Vou dar uma contornadinha no meu olho. Não importa se ali em cima a gente tira aquele excesso ali. Tá. De novo, vou botar mais um amarelinho aqui assim. Pegar um pouquinho de branco. Tá. Vamos fazer os cílios. Enquanto a tinta vai chupando um pouquinho, sempre o tecido vou pegar. O que eu gosto de fazer? Eu vi hoje uma pessoa pegar direto do pote, o meu aqui é um filete que eu tenho, 422 da Condor. Ele é bem comprido. Eu gosto muito deste tipo de filete. Aí, eu vou pegar um pouquinho do meu sépia e vou diluir um pouquinho dele. Eu vou molhar o pincel e vou dar uma diluidinha com o pincel úmido nele. Assim, ó, vou mostrar pra vocês o que eu fiz, ó. Botei o pincel úmido aqui, ó, e ele ficou mais líquido que este aqui, ó. Aí, o meu pincel já tá umedecido, que eu acabei de lavar ele. Eu venho com ele aqui na minha prancheta e vou fazer o contorno aqui dos cílios. Se cobrir um pouquinho, depois a gente retoca. Vai afinando mais para a parte de baixo. Aqui para cima pode ser mais grossinho. Tá. E sempre assim, ó. Esse aqui é o olho esquerdo. Então, os cílios, ó, vão para este lado. Hoje eu vi ao contrário, a pessoa fazia para o outro lado. Então, foi por causa disso, não vou mentir para vocês, que eu resolvi fazer esse vídeo, que eu fiquei tão atacada de ver aquilo ali. Eu disse que eu tinha que... Hoje eu ia ensinar a fazer os cílios pro lado certo. Tá? Ali eu já vou botar a sobrancelha dela. Tá, aqui a gente já terminou. Tinta bem diluída. Pronto, ali a gente já fez. Agora a gente volta pro olho, já deu uma secadinha. E vamos continuar no nosso olhinho. Tô usando um pouquinho de sépia.
aqui no branco, a gente coloca um pouquinho de... desculpa. Olha só, desastrado. Perdão. É que eu não tô mais acostumada mesmo. Achei que eu nem ia conseguir gravar. Botei um pouquinho de cinza lunar no pincel, tirei o excesso, botei um pouquinho aqui assim. Boto o branco, um pouquinho de branco, mais um branco aqui, ó, que já chupou, para dar uma luz. Aqui em cima, então, a gente coloca o brilho. Vamos dar uma luz aqui, ó. E aqui embaixo, ilumina, entra a luz ali, amplia a luminosidade aqui, ó. Como se fosse a luz entrando por uma janela. E aqui embaixo, vou contornar aqui nosso olhinho. Aqui eu vou dar mais uma escurecidinha aqui em cima. E tá pronto o nosso olhinho, tá? Se vocês verem que secar, que o tecido chupa, vocês podem retocar com pouca tinta no pincel, tá? E pronto, agora vou terminar ela. Espero que vocês aproveitem a dica e já consigam pintar outro olhinho, tá? Tudo de bom para vocês. Logo eu venho com outra dica pra gente continuar pintando, tirando o estresse, que a pintura é pra gente tirar o estresse, não para dar estresse, né? E já que a gente vai perder tempo pintando, vai pintar um tecido, vai fazer alguma coisa que seja bem bonita, né? Então, sempre se esforçando para ir melhorando cada dia mais. Foi um prazer e espero até breve. Bom, pessoal, hoje, depois de muito tempo, eu resolvi trazer uma aulinha de olho para vocês. Eu não vou negar que eu estava assistindo uma aula, que eu sempre gosto de assistir a aula de outras pessoas, né? E então, depois que eu vi a aula, eu disse, não, mas eu tenho que passar conhecimento um pouco do que eu sei também para quem quer aprender, né? E nunca se achando melhor do que ninguém, mas a gente sempre tem que achar que alguém sabe mais que a gente, e tudo que a gente puder ir melhorando, a gente vai melhorando. Isso é um crescimento. Então eu sempre digo, que bom que tem quem pinte melhor, que eu aprenda, e é isso que eu quero que vocês façam. Quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta muito, a gente busca por outros professores, por outras coisas, e a gente vai mudando o jeitinho de pintar, né? Então, eu resolvi fazer o olho hoje dessa minha boneca, é uma baianinha, e eu pintei ela de siena natural, porque eu quero ela assim, moreninha. Eu escureci em volta aqui com o marrom, iluminei com um pouquinho de branco, iluminei um pouquinho a bochecha, botei o rosa aqui. O que eu tô vendo, em primeiro lugar, só pra... Se aparecer barulho de cachorro, vocês já me conhecem, sabem que aqui o que mais tem é cachorro, né? Aí, o que eu quero dizer pra vocês? Que eu vi e que eu quero... É uma coisa que a pessoa se passa nisso, né? E então, vocês sabem que eu pinto há quantos anos, né? E o que é importante? As pessoas não dão bola, e é uma coisa tão simples, que é isso aqui, ó. O que eu sempre ensino em aula. É uma caixinha de leite que tu coloca ali a tua tinta,
E desse modo tu consegue controlar a quantidade de tinta que vai no teu pincel, né? Então, para ti que está começando, como é que tu vai definir a quantidade certa, né? Tá, mas então vamos começar no olho, que isso aí vocês vão ver. Aqui, ó, é o siena natural, tô usando, eu quero um olho castanho. Então, já passei o branquinho em volta. E vou cobrir o meu olhinho. Como em cima sempre é mais escuro, eu vou botar, talvez trema um pouco, eu tô sacudindo a mesa e o meu... Faz tanto tempo que eu não gravo que eu já perdi o jeito. Tô colocando um pouquinho de marrom, onde é mais em cima. Aqui vou lavar meu pincel porque eu quero um tom mais claro embaixo, sempre tem que ser mais claro. Aqui, ó, eu tenho o ocre ouro. Então, vou colocar um ocre ouro mais próximo, mais aqui embaixo. Não precisa ter excesso de tinta. O pessoal peca, às vezes, por excesso. Outra, eu já vou entrando uma cor na outra. Tá? Tu vê se tá cobrindo bem. Vamos continuar. Pode colocar um pouquinho de amarelo junto à retina. Botei na minha pranchetinha e vou colocar aqui assim. Meu pincel já tá bem velhinho, não é... Nem vou estar falando pincel, nada disso. O que eu falo sempre é quantidade de tinta. Tá? Agora, vou pegar mais um pouco de marrom. Vai nós de novo. Um pouquinho de sépia. Pode ser um terra queimada também, quem queira. Vou lavar meu pincel de novo. Mais ocre ouro. Tá. Aqui, vou tirar um pouquinho. Lavo o pincel. Se eu não tô achando o meu... Vou botar um pouquinho de preto no meu marrom para fazer um marrom bem escuro, que agora eu não vou procurar. Então, vou misturar aqui na pranchetinha um pouquinho de preto com marrom, para fazer um tom um pouquinho mais escuro, como se fosse o terra queimada. Para dar mais... escurecer mais ali em cima. Agora, a gente pega o preto. Lavo meu pincel, pouquinho de branco, para dar uma iluminada. Dou uma contornada com aquele marrom mais escuro. Vamos ver se eu acho um pincel mais estreitinho. Tá. Vou dar uma contornadinha no meu olho. Não importa se ali em cima a gente tira aquele excesso ali.
De novo, vou botar mais um amarelinho aqui assim. Pegar um pouquinho de branco. Tá. Vamos fazer os cílios. Enquanto a tinta vai chupando um pouquinho, sempre o tecido vou pegar. O que eu gosto de fazer? Eu vi hoje uma pessoa pegar direto do pote, o meu aqui é um filete que eu tenho, 422 da Condor. Ele é bem comprido. Eu gosto muito deste tipo de filete. Aí, eu vou pegar um pouquinho do meu sépia e vou diluir um pouquinho dele. Eu vou molhar o pincel e vou dar uma diluidinha com o pincel úmido nele. Assim, ó, vou mostrar pra vocês o que eu fiz, ó. Botei o pincel úmido aqui, ó, e ele ficou mais líquido que este aqui, ó. Aí, o meu pincel já tá umedecido, que eu acabei de lavar ele. Eu venho com ele aqui na minha prancheta e vou fazer o contorno aqui dos cílios. Se cobrir um pouquinho, depois a gente retoca. Vai afinando mais para a parte de baixo. Aqui para cima pode ser mais grossinho. Tá. E sempre assim, ó. Esse aqui é o olho esquerdo. Então, os cílios, ó, vão para este lado. Hoje eu vi ao contrário, a pessoa fazia pro outro lado. Então, foi por causa disso, não vou mentir para vocês, que eu resolvi fazer esse vídeo, que eu fiquei tão atacada de ver aquilo ali. Eu disse que eu tinha que... Hoje eu ia ensinar a fazer os cílios pro lado certo. Tá? Ali eu já vou botar a sobrancelha dela. Tá, aqui a gente já terminou. Tinta bem diluída. Pronto, ali a gente já fez. Agora a gente volta pro olho, já deu uma secadinha. E vamos continuar no nosso olhinho. Tô usando um pouquinho de sépia. Aqui no branco, a gente coloca um pouquinho de... desculpa. Olha só, desastrada. Perdão. É que eu não tô mais acostumada mesmo. Achei que eu nem ia conseguir gravar. Botei um pouquinho de cinza lunar no pincel, tirei o excesso, botei um pouquinho aqui assim. Boto o branco, um pouquinho de branco, mais um branco aqui, ó, que já chupou para dar uma luz. Aqui em cima, então, a gente coloca o brilho. Vamos dar uma luz aqui, ó. E aqui embaixo ilumina, entra a luz ali.
Amplia a luminosidade aqui, ó, como se fosse a luz entrando por uma janela. E aqui embaixo, vou contornar aqui nosso olhinho. Aqui eu vou dar mais uma escurecidinha aqui em cima. E tá pronto o nosso olhinho, tá? Se vocês verem que secar, que o tecido chupa, vocês podem retocar com pouca tinta no pincel, tá? E pronto, agora vou terminar ela. Espero que vocês aproveitem a dica e já consigam pintar outro olhinho, tá? Tudo de bom para vocês. Logo eu venho com outra dica para a gente continuar pintando, tirando o estresse, que a pintura é para a gente tirar o estresse, não para dar estresse, né? E já que a gente vai perder tempo pintando, vai pintar um tecido, vai fazer alguma coisa que seja bem bonita, né? Então, sempre se esforçando para ir melhorando cada dia mais. Foi um prazer e espero até breve.